Olá, eu começo este programa com dados preocupantes do último relatório mundial divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime. Em uma década, o número de pessoas que consumiram substâncias proibidas aumentou 30%. Hoje, mais de 35 milhões de usuários sofrem de transtornos associados ao uso de entorpecentes. Os pesquisadores também analisam os impactos da pandemia no mercado de drogas. O aumento do desemprego e a redução de oportunidades afetam as classes mais pobres. Isso faz aumentar a vulnerabilidade em relação ao uso, tráfico e até o cultivo de drogas para obtenção do próprio sustento. Na linha de frente do problema estão os grupos mais vulneráveis. Inclua no topo dessa lista jovens e mulheres. Olá, eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Roberta Russo te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. A ONU tem feito insistentes alertas sobre a redução de recursos para a política de drogas. Por outro lado, muitos governos avançam no debate sobre a legalização, uma estratégia que passa pelo controle de produção e distribuição em vez da criminalização. É o caso da maconha. No Brasil, uma lei aprovada em 2006 prevê o uso medicinal da cannabis, mas a falta de regulamentação tem provocado uma enxurrada de processos na justiça. Na maioria dos casos, pacientes tentam conseguir o direito de cultivar a cannabis para auxiliar em tratamentos como autismo, epilepsia e Alzheimer. Quem nos ajuda neste tema tão amplo e importante é uma das maiores especialistas no Brasil, cofundadora e presidente do Instituto Igarapé, que desenvolve pesquisas e propostas para questões controversas, como a regulação de armas de fogo e reforma da política de drogas. No CNN Nosso Mundo, a mestra em políticas públicas, Ilona Szabo. Ilona, seja muito bem-vinda. Você está falando do Canadá, bem longe, mas bem pertinho da gente aqui. Exatamente, estou de longe, mas minha atenção e minhas horas produtivas estão todas voltadas aí para o nosso país e para a nossa região, enfim, nessas questões que eu sei que são controversas para a população, mas elas são técnicas. Eu vou trazer aqui as informações para a gente poder tomar melhores decisões. E eu vou utilizar muito da sua experiência. Já começo falando que a gente está no país, como você não tira o olho daqui, o país que mais mata no mundo em números absolutos. E aí eu queria um didatismo para você me explicar por que não dá para a gente falar de guerra às drogas, de diminuição da violência, sem tocar nesse assunto da guerra às drogas. Bom, quando a gente fala em violência na nossa região e o nosso país, infelizmente, ele tem esse recorde de ser ter o maior número absoluto de homicídios do planeta. E a maior parte deles, mais de 70%, homicídios por armas de fogo. Então, enfim, não dá para a gente falar desse tema sem linkar, sem vincular com a questão de uma melhor política sobre drogas. Por quê? Porque não é, enfim, somente por causa de drogas que se mata, mas a dinâmica da violência do Brasil e da América Latina, de países que são produtores, que são trânsito para as drogas que hoje são ilegais, ela está muito relacionada a essa dinâmica da violência. Então, uma coisa foi me levando à outra, né? Eu entrei nesse assunto, comecei a trabalhar com crianças envolvidas no tráfico de drogas, em especial porque me preocupava muito não ter proteção para essas crianças e não ter uma segunda chance para essas crianças, que em geral estão aí em comunidades marginalizadas, são crianças negras de famílias já, né, muito vulnerabilizadas. E como é que a gente, então, vai aprendendo? Disso aí, eu entrei aí em outros temas, como a política de drogas, como o controle de armas, como a reforma das polícias, e isso tem ajudado a olhar o problema como um todo. Ele é grande, a gente consegue fatiar, tem solução para todos eles. O que a gente não tem hoje, honestamente, são líderes com coragem e responsabilidade de falar a verdade para a população sobre essas questões. Quero voltar a um tema que a gente já falou no início aqui na introdução, que é justamente a questão da maconha. A gente viu que a Anvisa, no ano passado, permitiu a venda de extrato da cannabis em farmácia. Mas por que é tão difícil a gente tratar desse tema com os nossos vieses ideológicos? Olha, eu acho que porque esse tema tem sido muito maltratado, ele tem sido usado politicamente. E não, digamos assim, quando a gente está vendo aí mesmo na pandemia, né? A gente pode usar informação científica
ou a gente pode manipular a população pelo medo e tentar levar aí temas muito sérios de forma muito irresponsável. Eu diria, esse tema sofre de uso político e de responsabilidade. E aí, o que a gente vê? Que a gente está ficando lá para trás, porque esses passos que o Brasil está dando, eles são importantes, mas eles são muito tímidos quando a gente compara com os nossos vizinhos e com o nosso hemisfério, com a Europa, quer dizer, com o hemisfério ocidental. Então a gente está na lanterna e a gente precisa andar, porque o Brasil ele sofre as consequências de uma má política de drogas, e aí eu sempre gosto de dizer, sofre todo mundo, quem usa, quem não usa, quem gosta, quem não gosta de drogas. Então é melhor a gente acertar o rumo para poder, inclusive, resolver o problema de todos, e não aí só pensando nas pessoas que estão mesmo envolvidas em algum ponto dessa cadeia de drogas. Lia Bock. A gente ainda tem aqui no Brasil a descriminalização das drogas de forma geral, né, como um tabu. Mas a gente sabe que em muitos países que também já viram isso como um tabu, não é mais assim. Um exemplo recente foi a descriminalização para o uso recreativo de maconha em Nova York, por exemplo, né? O governador, o Andrew Cuomo, ele já foi contra e mudou de opinião. O que leva esses governantes a mudarem de opinião, assim, a irem de um extremo ao outro? E por que aqui no Brasil não está acontecendo esse mesmo movimento? Perfeito, Lia. Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho para dar aqui da tradução dos conceitos, para que as pessoas saibam do que a gente está falando, né? Quando a gente fala descriminalizar o uso de drogas, é tirar o consumidor da esfera criminal. E isso, assim, é passo número 1. A gente tem dezenas de países, mais de 30 países que deram esse passo. Testadamente, não aumenta consumo, pelo contrário, protege as faixas etárias que a gente tem mais preocupação, por conta mesmo de que a gente sabe que quanto mais nova a pessoa quando faz o uso de drogas, mais ela pode ter impacto aí cognitivo, enfim, na formação do que a gente não quer, enfim, né, das cognições cerebrais. Então, assim, dizer não acontece isso. Então, isso para mim, o Brasil ainda não ter dado esse passo é muito ruim. Compara rapidamente, assim, uma pessoa que usa drogas ilícitas é tratada como criminosa, né? Uma pessoa que usa álcool não é, a não ser que ela cometa um crime. E o álcool, quando a gente vai olhar o ranking dos danos que, enfim, as diferentes drogas causam, o álcool, por exemplo, ele causa mais dano do que drogas como a maconha. Então, enfim, é importante a gente saber, não há, e nas drogas ilegais, digamos assim, esse critério científico de dizer por que umas poderiam estar nesta lista de não permitidas e outras permitidas. Então, enfim, descriminalizar seria dar um passo da gente poder dar luz aí à ciência, aos médicos, ao cuidado das pessoas que fazem uso de drogas. A regulação, que foi o que aconteceu em Nova York, é um passo além, é dizer, nós vamos não só tirar o consumidor desse mercado criminal, mas também quem produz, quem vende, e vamos ditar as regras. Isso é fundamental, porque eu digo aqui, e eu digo uma coisa difícil, mas hoje, esta proibição que a gente acha que existe, ela é o libera geral. E ninguém quer o libera geral, porque nem a proibição total é permitida, é possível nesse mundo, e nem esse libera geral é desejável ou possível, porque drogas podem sim causar danos, né? Então, qual é o meio do caminho? E como é que isso tem sido feito mundo afora, essas mudanças, Lia? Eu participei de 2 comissões internacionais que juntaram aí líderes bastante relevantes, tanto primeiro da América Latina e depois líderes globais, incluía pessoas de vários espectros políticos, de diferentes lugares, tanto ex-presidentes como empresários, intelectuais, pessoas da área jurídica, de comunicação, e fizeram uma jornada de aprendizado no tema. E foi muito incrível para mim ver pessoas que tinham sido assim os grandes guerreiros das guerras às drogas, por exemplo, o ex-presidente da Colômbia, César Gaviria, que é um dos líderes dessas comissões, junto com o ex-presidente Fernando Henrique e o ex-presidente Ernesto Zedillo do México. Vê-lo mudar de opinião. E como é que ele muda de opinião? Como é que alguém muda de opinião? Se abrindo aos fatos, conhecendo as experiências bem-sucedidas e também as lições do que deu errado. E no Brasil não falta lição do que deu errado, não falta pesquisa, quer dizer, a gente tem que ter mais pesquisa médica, mas não falta pesquisa para dizer, olha,
isso aqui está relacionado, essa política está relacionada ao superencarceramento, a muita questão mesmo desses assassinatos, em especial quando a gente fala assassinatos de pessoas pobres e negras pela polícia. Isso está causando uma marginalização de um monte de grupo da nossa sociedade. Quando a gente não tem, digamos assim, esta abertura, de fato, essa questão continua sendo um tabu. Mas quando a gente olha e se, digamos assim, interage com a informação, é impossível, eu te digo, é impossível não mudar de opinião. Então, acho que a gente já deu passos importantes na opinião pública. O que nós não temos são os líderes para traduzir para a população o porquê que é importante mudar agora, para o bem mesmo do desenvolvimento humano, social e econômico do nosso país. Thaís Herédia. Ilana, eu tenho filho adolescente, então esse assunto da maconha hoje me volta, né, na minha vida, não mais como eu, adolescente, mas mãe, tentando discutir como tratar desse tema com meu filho e tudo mais. Acho que eu compartilho com muitas mulheres esse momento. E o que a gente mais ouve, né? E eu ouvia isso quando eu era adolescente, a maconha é só a porta de entrada. O álcool leva menos, o adolescente ou o jovem bebe, mas não necessariamente vai para droga. Maconha não. Se começar na maconha e parar no crack é muito rápido. Eu acho esse argumento, eu não concordo, acho ele falho, enfim, por vários motivos, mas queria te ouvir sobre isso, como fazer essa comunicação de separar causa e efeito. Perfeito, é super importante dizer, assim, Thaís, a gente imagina, né, enquanto pais, professores, assim, que antigamente a gente tinha mais informação do que os jovens. É importante saber, os jovens têm muito mais informação do que a gente. Então, se a gente não se prepara para essa conversa, a gente, na verdade, acaba ou não inspirando confiança, ou muitas vezes mentindo para os jovens, achando que isso está protegendo, e não está. E aí, uma vez que a gente mente e eles têm acesso à informação, ou recebem informações, pode ser até mesmo equivocadas, dos pares ou em sites da internet, de pessoas bem ou mal intencionadas, isso rompe ali aquela porta e aquela entrada para o diálogo que é fundamental. Então, lá no Igarapé, a gente fez uma adaptação de um material para pais e professores. Está disponível no nosso site, chama Proteção em Primeiro Lugar. A gente fez materiais didáticos para trabalhar esse tema. Meu primeiro livro é sobre o tema, a gente adaptou e fez um material para desenvolver habilidades socioemocionais de crianças, enfim, para professores ou pais poderem usar esse tipo de material, justamente para que a gente informe e forme cidadãos capazes de tomar melhores decisões. Então, aí eu vou para a tua pergunta. Não existe comprovação de que maconha seja a porta de entrada. Isso, assim, quando a gente vai olhar as pessoas que começaram a usar drogas ilícitas, em geral, elas consumiram álcool e tabaco antes. E quando a gente vai olhar nas pesquisas mesmo qualitativas, a gente vê que porta de entrada de uma droga, digamos assim, considerada mais leve para outra mais pesada, que também é um conceito que não é tão científico assim, porque dependendo do uso que você faz, uma droga leve pode ser muito danosa. Então, enfim, então tem tudo a ver também com o tipo de uso que é feito, mas não comprova. O que comprova é que o traficante, muitas vezes, é esse vínculo de uma droga mais leve para um consumo mais abusivo, para uma droga mais perigosa. Então, é dizer, como é que a gente quebra esse contato com o tráfico? Isso ficou muito claro, por exemplo, na Europa, quando eles começaram a fazer um experimento que era com a relação da heroína. Primeiro, eles fizeram aquelas cenas abertas de uso, onde tinham praças onde as pessoas podiam usar heroína. Viram que não dava certo, porque tinha ali aquele contato com o traficante, as pessoas ficavam também sendo assediadas para ter o consumo. O que eles fizeram depois disso? Salas de consumo. Salas onde você tanto pode aplicar tratamentos de substituição, porque fizeram também muita pesquisa e descobriram que há drogas que podem ser usadas para ajudarem as pessoas a saírem do vício. No caso da heroína, tem a metadona, tá? Mas ainda assim, para uma parcela pequena da população de dependentes químicos, eles aplicam a heroína médica. São pessoas que não conseguiram aderir ao tratamento de substituição.
e vão para um tratamento controlado com a própria droga. Até para dizer, quando as pessoas estão nesse nível de dependência, elas nem sentem mais o barato da droga, é uma questão química. Então é importante a gente saber que todos esses, digamos assim, experimentos e que são muito responsáveis, estão seguindo a ciência, estão seguindo ali a máxima de que a gente precisa tá fortalecendo assim, o bem-estar e reduzindo os danos do consumo. Então, para dizer assim, há muito que ser feito. O que a gente não pode é mentir. Essas informações que a gente escuta, é bom questionar, porque elas, em geral, assim, não têm essa comprovação. E há caminhos que já foram trilhados, por exemplo, com a heroína, que é uma droga muito mais, digamos assim, que causa muito mais dependência, ele também nesses estudos, do que a própria maconha, que nos mostram que há luz e que a gente pode ir reduzindo, sim, danos e consumo, que é o que a gente quer, né? Mas, enfim, tem passos para isso. E a gente, no Brasil, prefere botar o problema para debaixo do tapete e, obviamente, ele aumenta e é muito mais grave do que poderia e deveria ser. Roberta Russo. Fiquei pensando aqui, Lona, com o que a Thaís falou, até de como conversar com um adolescente, que isso seria tirar o debate do criminal e trazer para a saúde pública. E como que a gente faz isso? Outro dia eu vi uma entrevista aqui na CNN, no CNN Tonight, do neurologista Siddhartha Ribeiro, falando que a maconha medicinal está para os médicos do século XXI, como os antibióticos estavam para os médicos do século XX. E você disse agora há pouco também que faltam estudos médicos. Está faltando, então, estudos científicos sobre essa área, né, as diferentes áreas, mas também principalmente sobre a cannabis medicinal, para ajudar nesse processo? Siddhartha, que já esteve aqui com a gente, inclusive. Perfeito. Gente, Siddhartha, sou muito fã, ele é incrível e sem dúvidas, assim, um grande estudioso pelo lado mesmo do que vamos dizer, da nossa atividade cerebral, né, em relação à aplicação aí, enfim, não só da maconha, mas de outras substâncias em relação mesmo à cognição, enfim, é um super cientista. Eu diria assim, a maconha é a droga que a gente tem mais estudos disponíveis, mais experiências mundo afora, então acho que está mais do que testado, digamos assim, até os limites mesmo. A gente tem hoje muitos modelos de regulação, enfim, se a gente lembrar, já são 15 estados nos Estados Unidos com maconha regulada para uso adulto, a gente tem o Canadá com maconha regulada para uso adulto, o Uruguai, fora dezenas de países com uso medicinal, enfim, mais amplo ou mais limitado, mas enfim, já é algo muito mais aceitável mundo afora. Então, para dizer, a maconha a gente tem muita informação. Eu diria assim, a heroína, porque foi feito um grande investimento na Europa, há muita informação sobre questões, como eu disse, de tratamento, de substituição e de como é que a gente ajuda as pessoas que não conseguem sair. Mas, por exemplo, eu diria que da cocaína, a gente não seguiu os mesmos passos que a Europa seguiu para estudar a cocaína e o crack e pensar como a gente ajuda as pessoas que estão dependentes. Então, depende da droga, porque o modelo de regulação também não dá para falar, olha, vai ser assim para todas elas. Cada droga deve ter um modelo de regulação diferente. Mas o que eu acho que a gente precisa encarar é que é muito melhor estar com substâncias que podem, de fato, ser perigosas sob a lei do que na mão do crime organizado. O crime organizado não tem nenhuma responsabilidade ou preocupação com a nossa saúde, com a nossa segurança, com a potência das drogas, enfim, se são crianças que estão comprando, se são adultos, enfim, o que a gente prefere? Se a gente tiver a consciência de que as pessoas, em determinados momentos da vida, podem sim buscar o uso dessas substâncias, entender quais são essas motivações, por que buscam, né? Será que não é melhor a gente colocar isso sob a lei, fazer enfim, um esforço mesmo de ter uma prevenção, uma educação honesta sobre esse tema e, obviamente, né, ter tratamentos e acompanhamento para quem precisa de ajuda e que essa ajuda seja pedida de uma forma mais inicial do que já quando a pessoa está num estágio muito mais avançado. Então, acho que são todas decisões que eu acho que a gente tem que estar explicando para a sociedade, para a população, porque se a gente se abstém delas, a gente convive aí com um problema do tamanho que ele é. Ele não precisa ser tão grave como é. Oi, Ilona, você falou ainda há pouco de jogar para debaixo do tapete, mas aí eu me lembrei das imagens horrorosas. Você é tão carioca quanto eu, sabe que lá no Rio de Janeiro a gente vê ali pela Avenida Brasil aqueles usuários de crack, aqui em São Paulo e várias outras grandes cidades, né? Algo que a gente não quer ver
a gente finge que não está vendo, imagens que doem muito em nós. Eu lhe pergunto, por que a nossa sociedade ela está muito mais aberta a discutir o aumento de posse de armas do que descriminalização de drogas ou o problema das drogas? Olha, na verdade, quando a gente olha a pesquisa, não deveria ser assim, porque a maior parte da população não quer mais arma. Tem aí sempre acima de 70%, 72%, 73%, que diz a gente não quer saber de flexibilização e aumento de armas. Então, é um contra, digamos assim, uma contra-vontade. E a questão das drogas, muita gente não tem informação e acaba dizendo, não, a gente não quer descriminalizar, porque a pergunta não é feita de forma correta. Se a gente perguntar, você prefere que uma pessoa dependente seja vista por um médico ou por um policial? As pessoas vão falar por um médico, mas não entendem qual é a mudança de lei que permitiria, então, colocar ênfase aí. Mas só sobre a questão do crack, é muito importante dizer que aquelas cenas, elas são com pessoas que, assim, eu diria assim, o 10º problema delas é o crack. São pessoas que foram violentadas de forma sistemática pela nossa sociedade, com muitas falhas de tudo, né? E aí o crack acaba sendo uma fuga, né? As pessoas que têm um uso assim, de muita dependência de drogas, em geral, elas estão se automedicando, né? No caso do crack, até o Carl Hart que fala também, que é um grande cientista americano, elas estão buscando ali uma parede para tirá-las daquela situação de tanta vulnerabilidade, de tanta negligência. E aí eu acho que se a gente ajudasse, e hoje também há pequenas pesquisas que mostram que dá para fazer transição desse consumo, uma medicação para essas pessoas saírem dessa situação, mas a gente prefere ignorar, né? Infelizmente é assim. Só pegando o gancho da questão das armas, eu acho que tudo isso está muito relacionado, eu acho que essa, digamos assim, hipocrisia que a gente tem no nosso país, com toda honestidade, assim, desculpa usar termos fortes, mas de não querer encarar os problemas como eles são ou de tentar achar atalho para situações super complexas. Então, oferecem soluções mágicas, manipulando o medo das pessoas e por falta dessa capacidade mesmo da gente ter lideranças honestas, falando coisas difíceis e não com esse tema aí, digamos, de lideranças paternalistas, salvadores da pátria, né? Eu acho que a gente tem que romper esse modelo, ir para um modelo de gente falando com gente de forma honesta e oferecendo caminhos e escolhas para a população. E aí eu acho que a gente acaba achando que a população não tem muito a dizer sobre temas que deveriam estar honestamente participando ativamente das decisões. Lia Bock. Ilona, em 2004 você participou daquela campanha do desarmamento, né? E tem inclusive um vídeo seu super novinha dando entrevista para o nosso colega Sidney Rezende aqui, uma graça. E ali a gente tem uma Ilona cheia de esperança e muito contente com o resultado da campanha, né? Aí corta para 2021, a gente tem flexibilização do porte de armas, a gente segue com uma taxa altíssima de homicídios e você foi perseguida mais do que nunca pelas ideias que você defende há tantos anos, né? O cenário atual estava no seu rol de possibilidades? Você imaginava que isso poderia acontecer? Como que você vê essa evolução que aconteceu lá de 2004 até hoje? Olha, Lia, é o meu maior pesadelo. Digamos assim, estava num rol de pesadelos possíveis. Por quê? A partir do momento que o nosso país começa a ir para um lado dessa polarização tóxica, eu diria assim, 2003, 2015, 2016, 2017, eu já via assim, riscos que eu achava que, né, uma década antes a gente estava diminuindo, né? Pelo ângulo da segurança pública, eu sempre vi que a nossa democracia não estava consolidada. Pelo número de pessoas mortas pela polícia, pelo tipo de ênfase, digamos assim, na não investigação de crimes violentos, justamente porque a gente estava falando aí de aceitar uma sociedade que aceita o que acha, né, na verdade, que quem, digamos assim, de uma classe menos favorecida, é negro, enfim, não tem que ter o mesmo grau de dignidade e de preocupação do Estado como pessoas brancas, enfim. Este tipo de visão do bandido bom e bandido morto, quer dizer, não importa a lei, eu falo bandido bom e bandido julgado, preso, condenado, mas a gente aceitar
esse tipo de, que eu chamo aí desses atalhos antidemocráticos, para mim era já luz vermelha acendendo. Isso começou a ficar cada vez mais forte quando a gente vê, então, lideranças que eu chamo aí extremistas, né, entrando nessa manipulação do pior que as pessoas têm. Porque quando a gente só trabalha com o medo, Lia, não dá certo, sabe? Eu acho assim, é muito legítimo a gente sentir medo. Eu sou mãe, obviamente eu tenho medo também, eu sei as estatísticas, eu sei a realidade, mas o medo ele paralisa e ele vai despertando então, quando ele é o tempo inteiro, né? Você vai jogando do medo para o ódio deste outro, essa separação que a gente tem na sociedade hoje. Eu comecei a ver que a gente ia entrar por um precipício. Eu tentei alertar, eu escrevi um livro sobre a questão da segurança pública para as eleições de 2018, porque eu sabia que o que estava vindo era determinante para a gente falar, nós vamos para um caminho de consolidação democrática, justamente diminuindo essas brechas, ou nós vamos para um lugar muito mais autoritário. Infelizmente, se concretizou essa segunda opção, e eu acho que a gente acordou antes tarde do que nunca, enquanto sociedade. Nós não podemos deixar com que esse autoritarismo se consolide. Já vimos esse filme antes, né? Thaís. Ilona, o poder econômico, toda vez que se fala de tráfico, é gigante, e se fala de armas, mais ainda. A revolução da liberação da maconha no mundo mostrou que o poder econômico desse mercado talvez seja até maior ao longo do tempo, porque ele vai do consumo de varejo de moda até tratamento do Alzheimer, né? Não precisa nem passar pela recreação para fazer essa conta econômica. E essa é uma ficha que eu acho que já caiu lá fora. E isso é que tem, inclusive, reduzido a criminalização e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem ainda uma coisa muito forte do poder econômico do setor de armas e também do crime. Como é que qual é o debate que falta, já que a gente não tem ainda liberação? Qual é o detalhe do debate que está faltando para nós aqui? Olha, eu diria assim, o debate em si, as pessoas que têm acesso à informação, eu diria assim, houve uma mudança de opinião muito forte nos últimos anos. Então, Thaís, eu acho que eu volto para o ponto da política e da liderança. Infelizmente, quando eu converso com líderes, inclusive que publicamente são contra, eles sabem do que a gente está falando. Falam, eu tenho filho, Ilona, eu sei do que você está me falando. Agora, não tem coragem, porque fazem esse cálculo meramente eleitoral, né, de levar essa discussão a público. E eu diria assim, isso diz muito sobre como é que a política no nosso país ela precisa, e assim, quando eu falo renovação, essa palavra se esvaziou, mas como ela precisa de gente que tenha um interesse público e não seja ali, digamos, carreirista no pior sentido da política, né? Pessoas que queiram entrar para contribuir, contribuam durante o tempo que for o interesse dos seus eleitores e possam aí, né? Como se fosse a política parte de uma carreira e não a única carreira dessa pessoa. Acho que isso facilitaria a gente ter essa coragem de mudança, porque informação para essas pessoas, honestamente, a não ser para os que são muito dogmáticos, mas que não são a maioria, não falta coragem de traduzir, conversar com a população, que aí sim tem sido manipulada, mal informada e, obviamente, precisa entender aonde pedir apoio, onde pedir ajuda, quando uma política estiver mudando. Mas certamente a gente está perdendo novamente, esse cavalo está passando na nossa frente, uma série de investimentos, como você falou, industriais, medicinais, também do uso adulto, e nós estamos ficando aí para trás, né? Mais uma vez, como em tantas outras situações. Eu espero que a gente tenha capacidade de mudança em breve, porque não merecemos sofrer as consequências negativas e perder as oportunidades também. Roberta Russo. Ilona, mas a gente está falando tanto em discussões mais honestas, mais maduras sobre o assunto, mas quando e por que caminho a gente vai conseguir ampliar essa discussão, principalmente voltando a falar em relação à cannabis medicinal, porque tem pessoas com epilepsia, com Alzheimer, com mal de Parkinson, e aí só quem tem alguém na família sabe o quanto esses sintomas, né, são duros e poderiam
ser amenizados algumas vezes por essa substância. Quando que a gente pode ter uma ampliação para que não só quem consegue pagar ou consegue uma liberação possa usar esse tipo de medicamento? Uma ótima pergunta, porque eu acho que a gente tem que usar esse momento onde a empatia ela está um pouco mais ampla para ter empatia, porque às vezes a gente fala assim, não é comigo, né? Isso não é uma causa minha, porque eu não tenho uma criança com síndrome de Dravet, ou minha mãe, meu pai não tem Parkinson, enfim, eu acho que infelizmente o ser humano acaba se individualizando, são muitas lutas, a gente não é capaz de ter tanta empatia, mas eu acho que a pandemia está nos ajudando a olhar como a gente é interdependente, como a gente está conectado, e aí é obrigar aos negacionistas, que eu vou dizer assim, os negacionistas das políticas de drogas são os mesmos da Covid. Há um grupo que já há bastante tempo, mesmo em governos tidos como mais progressistas, domina esse debate no âmbito político e não deixa nada passar. Vou dar um exemplo, enfim, o deputado Osmar Terra, que é uma pessoa que está aí, enfim, entre os maiores dos negacionistas da pandemia, era dentro aí dos governos, por todos que ele passou, um dos principais opositores da mudança de políticas de drogas. Então, assim, são pequenas, eu digo assim, são indivíduos poucos que travam essa mudança política. Eu me lembro até hoje, quando eu fui da última vez ao Supremo fazer essa rodada que a gente faz, de levar informação, as pesquisas novas sobre esse tema, era 2019, no mesmo dia que eu estava me reunindo com alguns ministros, o então ministro Osmar Terra estava no gabinete do presidente Supremo, isso público, pedindo para tirar o projeto da pauta, porque ele tinha sido pautado novamente a questão da descriminalização das drogas no Brasil. Então a gente tem que saber que assim, não podemos dar espaço para negacionistas da ciência, porque o que está acontecendo com a Covid aconteceu e acontece com política de drogas. Então, são os mesmos atores. Como é que a gente desmascara que isso está sendo um atraso e digamos assim, uma perpetuação do sofrimento de brasileiros, seja por um lado ou seja para o outro? Então, acho que nós precisamos dizer, essas pessoas não são referência, essas pessoas não leem os dados, essas pessoas não se importam com o sofrimento. Nós nos importamos enquanto sociedade. Então, aumentemos a empatia e a ação cívica, porque essas pessoas eu tenho clareza de quem são os oponentes dessa mudança, e eles não podem ser tidos como legítimos se nem absorver um dado e traduzir ele de forma honesta, eles estão dispostos, né? Então, acho que a gente tem que falar o nome deles também para que a gente possa entender que não podem ser usados como referência. Ilona, até que ponto questões estruturais perpassam essa discussão? Você já falou aqui de uma espécie de desprezo que há pela vida de algumas pessoas que estão envoltos nessa guerra às drogas. São jovens negros, a maior parte, 7 em cada 10 mortos, são jovens negros no país. Mulheres encarceradas, aumenta cada dia o número de mulheres encarceradas, também ligada à questão das drogas. A gente tem a polícia que mais mata e também a polícia que mais morre. O policial está correndo risco a todo momento, ou seja, está todo mundo perdendo com essa discussão. Até que ponto há um desprezo por esses grupos e por isso não se discute? Olha, eu acredito que a gente está encarando e precisa cada vez mais encarar, e mesmo quem acha que não tenha, né, eu acho que vou colocar a questão do racismo no centro dessa questão, porque o número de mortes no Brasil, seja mortes pela polícia, seja de assassinatos não esclarecidos, seja de pessoas na prisão, essa população ela é majoritariamente negra. Enquanto nós, né, brancos e negros, não olharmos para isso de uma forma como... acho que como é que a gente se encara no espelho sem assumir que a gente está falhando, num país onde a maioria da população é negra e parda. Como é que a gente dorme e acorda achando que isso é normal? Então eu diria assim, sim. Quanto mais eu aprendo e troco sobre temas que quando eu comecei a trabalhar esse tema, a gente não falava de racismo estrutural, a gente não colocava isso, a gente sabia que tinha um problema e que eram as populações mais afetadas, mas a gente não conseguia articular isso de uma forma como hoje, graças aí às grandes lideranças do movimento negro, a gente está absorvendo e aprendendo e falando, caramba, eu também tenho que falar sobre isso, porque eu acho que está faltando, como eu falei na questão anterior, essa empatia, e a empatia que gera ação.
não é só a gente falar, entendi. Não, entendi, então vamos trabalhar, porque eu duvido que se o número de pessoas mortas pela polícia, ou presas, ou assassinadas sem nenhum tipo de informação sobre quem matou, enfim, ficam aí impunes essas mortes. Se fossem os brancos, a situação acho que seria bem diferente no nosso país. A gente estaria trabalhando muito mais para investir numa polícia profissional, numa polícia que a gente confia e quer ali, enfim, muito valorizada, mas que também quer que preste contas e que seja transparente, que cumpra o seu papel democrático na sociedade, do que armando todo mundo e pedindo aí em Congresso para aumentar a discricionariedade, quer dizer, a possibilidade do uso da força pela polícia, que são as duas medidas de insegurança pública que fazem parte aí do rol, infelizmente, desse governo atual. Então, acho que temos que fazer. Não dá para a gente sair desse processo que a gente está no momento, de pandemia e acho que de reflexão, sem algo muito mais forte, sem um chega, um basta real. Eu acho que também chega de só falar, né? Vamos fazer e vamos mudar. Então, sim, estamos devendo muito. Então, acho que tem que ser rápido também o processo de reparação, de assumir tudo isso e de cada um fazer o que pode e o que nem sabe que pode. Temos que fazer. Lia. Ilona, você sempre diz que você é uma construtora de pontes, né? Eu escuto você dizer isso há muitos anos. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual você aceitou o convite do ministro Sérgio Moro para participar do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? Você disse que não foi fácil essa decisão, mas que escolheu construir essa ponte de diálogo. Só que você foi altamente atacada, logo desconvidada e perseguida, né, por causa disso. E essa ponte foi implodida, digamos, né? Que essa ponte tão difícil para você não existia mais. Como você viu a implosão dessa ponte? Mudou alguma coisa em você com relação à sua forma de pensar esse contato? Assim, você continua acreditando que é possível esse diálogo com qualquer um, com todo mundo, com os governos autoritários? Alguma coisa mudou em você por causa disso? Olha, Lia, uma ótima pergunta. Assim, eu continuo acreditando nas pontes, mas eu acho que aprendi uma lição, assim, as duras penas, que com o extremista não tem como dialogar. Assim, na verdade, a gente precisa dialogar com a parcela da população que está disposta, né? E, obviamente, tem estratégias e tem aí pessoas que trabalham para, digamos assim, desradicalizar pessoas que foram radicalizadas, mas eu acho que não é o meu melhor papel. Então, eu tenho trabalhado para ampliar, né, dentro aí de um espectro que não esteja nos extremos, sim. E eu acho que, infelizmente, assim, acho que a principal lição, e que foi minha aposta errada, né, ao aceitar o convite, é de que quando alguém ganha uma eleição presidencial democraticamente, vai haver uma mudança de comportamento. Novamente, eu conhecia já o atual presidente como deputado, havia debatido com ele quando era muito mais nova, acompanha a trajetória, sempre soube que minhas propostas, e em especial porque eram baseadas em evidências, ele não olha para isso, eram muito antagônicas ao que ele pregava, mas eu achava que o convite era para ocupar um espaço da sociedade civil numa mesa onde a gente precisa estar, é o nosso espaço, é o espaço cívico, que eu tenho lutado tanto para que ele se amplie, que nesse momento ele está absolutamente restrito quando a gente fala em executivo federal, né, no governo executivo federal. Então, acho que a lição é que extremistas não mudam. Eles, infelizmente, enfim, não dava para esperar que um deputado que era extremista virasse um presidente não extremista, por mais que eu adoraria que tivesse acontecido. E que foi difícil, que naquele momento, era um momento muito inicial, era o segundo mês de governo, então havia ali uma expectativa não só minha, de que, bom, de alguma forma a gente vai ter que engajar aqui, vamos tentar influenciar com tudo que a gente tem de conhecimento, né, enquanto sociedade, porque assim, vencendo a nossa construção democrática, isso foi cortado. Enfim, quantas outras pessoas estão sendo perseguidas de tantas áreas, não há espaço para o dissenso ou para ideias plurais, né? Há uma tentativa de implantar uma verdade única e a gente tem que lutar muito para que isso não aconteça. A gente vive uma democracia, estamos com uma democracia muito prejudicada, mas cabe a todos nós aqui
esse trabalho para que a gente consiga corrigir esse rumo aí, voltar ao rumo à consolidação e não ao aprofundamento dessa crise que a gente está, que é muito, muito triste. Thaís. Falando sobre pontes, a Covid ganhou contornos de geopolítica. O Brasil está isolado, vários países não permitem a nossa entrada. E eu temo ou espero que a liberação da maconha, do uso para qualquer fim, acabe provocando uma pressão geopolítica sobre o Brasil, olhando para o que está acontecendo na América Latina. Já temos 3 vizinhos aqui que permitem. Você acredita nessa força, que seria uma força de um efeito contrário, né? Hoje a gente está isolado, mas que fizesse a gente abrir as portas? Olha, com qualquer governo que não fosse negacionista, eu acho que, independente do espectro político, se não tivesse aí, digamos, num âmbito radical, esse debate estaria sendo, no mínimo, feito. E a gente está aí, né, novamente, com ações no Supremo, infelizmente, porque o Congresso não anda com elas, apesar de a gente ter ótimos projetos de lei, tanto em relação à maconha medicinal, quanto em relação à regulação da maconha, postos, mas que nunca são pautados, porque justamente tem aí os grupos, infelizmente, né, que pensam muito mais em reeleição e nos seus em desinformar os seus eleitores do que em pautar o interesse público, né? Então isso não se move. Então eu diria assim, se a gente conseguir, o que eu espero, né, ter governos democráticos que de fato olhem para a população como um todo, eu creio mesmo que esse tema volte ao debate. A gente tem muito conhecimento e muito conteúdo já para avançar. Então, para mim, é uma mudança que é muito possível aí com uma troca de governo. Qualquer que seja, não dá para acreditar que a gente vai fechar os olhos se não fosse, de fato, um extremo tão grande que a gente está vivendo aí de negacionismo e de anticiência, né? Oi, Ilona, a gente falou bastante aqui das questões públicas e governamentais e tem 3 letrinhas que têm dado alguma esperança para o mundo agora. Eu sei que também está no guarda-chuva do Instituto Igarapé. Então, a gente queria encerrar o programa falando sobre isso, sobre ESG, né? Environment, meio ambiente, social, sociedade e governance, governos. E aí eu queria te perguntar sobre essas 3 letrinhas, como a iniciativa privada pode pressionar por essas mudanças que o poder público não fez até hoje. Não, perfeito. Acho que isso nesse momento, né? Assim, eu já sou alguém que sou a maior entusiasta e promotora aí do poder do cidadão. E quando a gente vê e se depara com tanta falha no sentido governamental, assim, de ação, de responsabilidade, também comecei a olhar para as empresas, não só por isso, mas acho que aumentou muito esse potencial de serem agentes de transformação. Então, acho que o ASG, né, no Brasil, ESG fora, é uma oportunidade, é uma porta de entrada para melhorar tanto as práticas, né, de sustentabilidade, sociais, de governança, e aí tem tudo, né? Tem, obviamente, essa agenda que, para mim, também se tornou uma agenda muito central, que é para onde eu estou gastando aí intelectualmente o tempo livre que eu tenho, que é a agenda ambiental. Eu acho que o Brasil, como sortudo que de ter a Amazônia e tantos outros biomas que são absolutamente incríveis e potentes no que podem nos dar de pé, né? As empresas precisam fazer aí um dever de casa muito urgente de assumir esses compromissos de limpeza da sua cadeia de produção para não se envolver com crimes ambientais. Então, nessa perspectiva, o meu instituto está estudando e enfim, tem um programa agora de segurança climática, em especial um projeto que mapeia crimes ambientais e tenta trabalhar tanto com governo, sociedade e empresas, o que cada um pode fazer para acelerar aí essa proteção e essa diminuição desses crimes, em especial o desmatamento, mas muitos que estão relacionados aí a ele. Mas esse ASG serve para direitos humanos, serve para a questão de gênero, serve para a questão de racismo. Então, eu acho que eu quero ver, né, as corporações podendo de verdade olhar com concretude para os problemas do Brasil e pensar em práticas corporativas responsáveis. E isso se torna, nesse momento, acho que mais fundamental que nunca, quando a gente vê uma ausência desse tipo de responsabilidade, de um sonho grande. Eu tenho olhado para o Brasil hoje com tristeza, muitas vezes com vergonha, e nosso país, ele é essa potência. Cadê o nosso sonho? Então, vamos cada um de nós, responsável, construir
essa visão e que não caiba destruição. A gente está em um momento de destruição generalizada. Quantas áreas estão sendo ceifadas, vidas, áreas, temas e construções. Precisamos, então, da sociedade, das empresas. Eu acho que tem muitas lideranças subnacionais também que estão fazendo parte aí dessa resistência e de dizer nós somos muito maiores do que isso. Então, acho que temos caminhos para nos juntar e aí criando as pontes que a Lia falou, de tirar um pouco desse ceticismo que a gente tem de trabalhar entre setores. Eu sempre fui muito entusiasta disso. Eu acho que cada vez mais está se provando que é só junto que a gente vai sair dessa confluência de crises e que tem papel para todo mundo e que esse papel ele tem que ser cada vez maior e urgente. Não dá para esperar. Então, eu estou aqui disposta a dialogar com todo mundo que quer dialogar, que tem preocupação, que ama nosso país, que ama nossa região. Eu acho que deixar aqui a mensagem de que só tem caminho pelo diálogo e pela política com P maiúsculo, que a gente não tem visto muito por aí. Ilona Szabo, muito obrigada por essa entrevista. Obrigada a vocês, um prazer enorme. E o nosso programa com a especialista em política de drogas, Ilona Szabo, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br, também no nosso canal no YouTube. Time, mais uma vez, muito obrigada. CNN, a maior do mundo, líder em independência.